Ancelotti condenado. Treinador da seleção brasileira vira notícia por fraude fiscal. Se você ama futebol, prepare-se. O que está acontecendo nos bastidores do Brasil vai te deixar de queixo caído. Escândalos, viradas surpreendentes, técnicos bombásticos e decisões que estão mexendo com o coração da torcida. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar no que ninguém te contou até agora. Você provavelmente já ouviu falar de Carlo Ancelotti como um dos técnicos mais vitoriosos do futebol mundial. Mas, nesta semana, o nome dele foi parar nas manchetes não por vitórias em campo, e sim por um escândalo judicial. A justiça espanhola condenou o atual técnico da seleção brasileira a 1 ano de prisão por fraude fiscal. O motivo? Sonegação de impostos durante sua passagem pelo Real Madrid. Sim, senhoras e senhores, o comandante do nosso projeto Rumo ao Hexa agora também é um réu condenado. Tudo começou com uma investigação sobre rendimentos que Ancelotti não teria declarado ao fisco espanhol, especialmente relacionados aos seus direitos de imagem. O valor da fraude foi calculado em mais de 386 mil euros, aproximadamente 2,3 milhões de reais. E por mais que a pena seja de apenas 1 ano, e provavelmente convertida em multa ou prestação de serviço, por ser réu primário e o valor envolvido estar dentro do limite da pena suspensa, o impacto na sua imagem é imediato. A condenação veio em um momento sensível. Ancelotti está prestes a assumir, de fato, o comando técnico da seleção brasileira, depois de ter um acordo firmado com a CBF, enquanto ainda estava vinculado ao Real Madrid. O planejamento para a Copa América e, claro, para a Copa do Mundo de 2026 já está em curso, e essa notícia chegou como um verdadeiro terremoto na sede da CBF. A imprensa europeia tratou o caso com seriedade, mas sem o mesmo estardalhaço que veríamos com um nome menos influente. No entanto, no Brasil, a repercussão foi explosiva. Torcedores, comentaristas e até ex-jogadores começaram a questionar. Será que esse é o homem certo para comandar a seleção? E não é só pela condenação, não. Há quem diga que o estilo de Ancelotti, mais pragmático e conservador, não casa com o DNA da seleção brasileira. E agora, com uma condenação nas costas, a pressão só aumenta. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já foi cobrado publicamente sobre a permanência do técnico e até o momento preferiu manter o silêncio. Nos bastidores, a situação é delicada. Existe um contrato firmado, valores milionários envolvidos e uma grande aposta na figura de Ancelotti como símbolo de renovação e disciplina. Mas como manter essa imagem intacta quando ele aparece nas manchetes como criminoso fiscal? Comparações com outros casos famosos não tardaram a surgir. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e até Mourinho já foram acusados, ou condenados, por fraudes fiscais na Espanha. Todos eles, em algum momento, negociaram acordos com a justiça. Alguns pagaram multas, outros prestaram serviços. Nenhum foi preso de fato, mas todos, sem exceção, viram sua imagem ser arranhada por escândalos semelhantes. No caso de Ancelotti, o fator agravante é a função pública e simbólica que ocupa hoje. Ele não é apenas um técnico de futebol. Ele é o líder da seleção brasileira. E isso exige um padrão ético e moral acima da média. Enquanto isso, dentro de campo, a preparação da seleção segue, mas com um clima de desconfiança e incerteza. Jogadores mais jovens, como Endrick, Vitor Roque e João Gomes, evitam comentar o assunto. Já veteranos como Marquinhos e Casemiro reforçaram seu apoio ao treinador, mas o silêncio de outros líderes do grupo chamou atenção. A torcida, claro, está dividida. Alguns pedem a cabeça do técnico. Outros acham que a condenação não afeta em nada sua competência profissional. Mas uma coisa é certa, o caminho até o Hexa ficou um pouco mais turbulento depois dessa bomba. E você, o que acha? Um técnico condenado por fraude fiscal deve continuar comandando a seleção brasileira? Era para ser só mais uma contratação internacional. Um jovem atacante europeu, com passagens por clubes de tradição, vindo reforçar o elenco do Flamengo. Mas no meio do caminho, tudo mudou. Mike Johnston, irlandês, 25 anos, estava com tudo pronto para vestir o manto rubro-negro. Flamengo e Celtic já haviam acertado os detalhes da negociação. O valor girava em torno de 5 milhões de libras, um investimento considerável. Mas dentro da realidade do clube, tudo certo, errado. Em questão de dias, o clube recuou e desistiu do negócio. E até agora, ninguém entendeu direito por quê. O que se sabe é que o nome de Mike Johnston não agradou a torcida do Flamengo desde o início. Assim que a notícia vazou, a reação nas redes sociais foi praticamente unânime. Quem é esse cara? Por que pagar tanto por um jogador sem expressão? E mais, por que apostar num nome estrangeiro com números tão tímidos, enquanto o mercado sul-americano oferece tantas opções mais baratas e promissoras? Mike Johnston é um ponta habilidoso, formado nas categorias de base do Celtic, da Escócia.
Ele foi emprestado a times como o Vitória de Guimarães e o West Bromwich Albion, onde teve boas atuações, mas nada que justificasse o rótulo de estrela. No entanto, quem acompanha o futebol europeu de perto sabe que Mike tem talento. É rápido, tem boa finalização e visão de jogo. Inclusive, foi convocado recentemente para a seleção irlandesa. Mesmo assim, a pressão da torcida do Flamengo foi imensa. Influenciadores, páginas de torcedores e até comentaristas começaram a questionar o perfil da contratação. Alguns chegaram a apontar que o negócio poderia ter sido influenciado por empresários com interesses paralelos. Outros levantaram a hipótese de que o jogador poderia estar sendo trazido por imposição do técnico, mas, curiosamente, nem membros da comissão técnica se pronunciaram sobre o assunto. Nos bastidores, a diretoria ficou incomodada com o vazamento precoce das negociações. A ideia era anunciar o jogador apenas após exames e assinatura do contrato. Mas a imprensa escocesa soltou a informação antes da hora, e o nome de Mike Johnston caiu como uma bomba no noticiário brasileiro. A partir daí, o que era certo começou a balançar. A rejeição da torcida nas redes sociais foi tão intensa que a diretoria do Flamengo se viu obrigada a repensar o negócio. Afinal, como justificar uma contratação milionária de um jogador pouco conhecido e com resistência interna e externa? Em meio ao clima tenso, surgiram informações de que o clube teria tentado renegociar os valores com o Celtic, pedindo um desconto ou um empréstimo com opção de compra. O clube escocês não aceitou, e aí veio a decisão: cancelar tudo. O anúncio oficial nunca foi feito. O Flamengo simplesmente deixou de falar no assunto. E o jogador, que já se preparava para embarcar ao Brasil, foi informado de que o negócio tinha esfriado. Ele, por sua vez, demonstrou frustração em entrevistas posteriores, mas disse que segue focado em sua carreira e que espera novas oportunidades fora do Reino Unido. O caso Mike Johnston virou símbolo de como a pressão da torcida pode influenciar diretamente nas decisões de um clube. E também escancarou a falta de estratégia clara em algumas contratações. Por que o Flamengo sequer iniciou a negociação se não tinha convicção sobre o jogador? Por que não houve uma comunicação mais transparente com a torcida? Alguns jornalistas apontaram que essa contratação poderia ter sido uma aposta ousada com alto risco, mas também com potencial retorno técnico e financeiro. Outros dizem que foi um erro de avaliação da diretoria, que se encantou com vídeos e estatísticas isoladas. Seja qual for a verdade, o fato é que Mike Johnston não vestirá a camisa do Flamengo. E agora, o clube corre contra o tempo para reforçar o elenco com nomes que agradem tanto a comissão técnica quanto a torcida. O episódio serve de alerta para futuras negociações. Contratar jogador estrangeiro exige mais do que números e vídeos de highlights. É preciso conhecer o contexto, entender a adaptação e, acima de tudo, ter convicção no investimento. O Flamengo, gigante que é, não pode se dar ao luxo de errar, e muito menos de vacilar por pressão digital. Mas no fim das contas, essa foi uma vitória da torcida? Ou um caso de julgamento precipitado que custou um reforço promissor? Renato Gaúcho nunca foi de fugir de polêmica. E agora, mais uma vez, ele colocou o dedo na ferida, e do jeito que só ele sabe fazer. Depois de uma participação épica do Fluminense no Mundial de Clubes, mesmo com a eliminação para o Chelsea, o treinador soltou o verbo em coletiva: está na hora de respeitar o técnico brasileiro. Essa fala, dita com aquele tom provocativo e confiante que é a marca registrada de Renato, virou manchete em todos os portais esportivos do Brasil, e até fora dele. E convenhamos, ele tem razão para falar. Enquanto muitos clubes brasileiros continuam importando técnicos estrangeiros, pagando salários milionários, dando carta branca para treinadores sem qualquer conhecimento da nossa cultura futebolística, os profissionais da casa seguem tendo que provar, dia após dia, que têm competência para comandar grandes projetos. E Renato, com seu histórico de títulos e passagens marcantes por clubes como Grêmio e Fluminense, sabe bem o que está dizendo. O discurso de Renato veio após a eliminação para o Chelsea por 2-0 na semifinal do Mundial. Mas o tom não era de derrota. Pelo contrário, era de orgulho. Fizemos frente a um time bilionário. Jogamos de igual para igual por muitos momentos. Eles ganharam, mas não passamos vergonha. Mostramos que o treinador brasileiro sabe sim preparar um time competitivo, disse ele. E não parou por aí. Renato ainda alfinetou alguns clubes que apostaram em gringos que não deram certo. Tem muito treinador estrangeiro que chega aqui e não conhece nem os times do interior do seu grupo no estadual. E ainda assim tem paciência, tem apoio, tem estrutura. A gente, quando perde 2 jogos, já está com a cabeça a prêmio. É justo isso? Disparou-se. Esse posicionamento acendeu o debate nas mesas redondas da TV.
No programa Bem Amigos, Galvão Bueno defendeu a fala de Renato, lembrando o histórico de treinadores brasileiros como Tele Santana, Zagallo, Parreira e Felipão. Já no Linha de Passe da ESPN, Paulo Calçade ponderou: Renato tem razão, mas também é preciso se qualificar. Muitos técnicos brasileiros pararam no tempo. Não basta só ser brasileiro, tem que estudar, se atualizar. De fato, há um ponto aí. Nos últimos anos, o futebol brasileiro foi invadido por uma nova geração de técnicos estrangeiros. Jorge Jesus no Flamengo, Abel Ferreira no Palmeiras, Vojvoda no Fortaleza, Luiz Castro no Botafogo. Todos eles tiveram impacto significativo em seus clubes. Mas isso significa que o técnico brasileiro ficou ultrapassado? Não necessariamente. Renato, por exemplo, é conhecido por sua gestão de grupo. Muitos jogadores que passaram por suas mãos falam do ambiente leve e da confiança que ele transmite. Everton Cebolinha, quando estourou no Grêmio, disse que Renato trata a gente como filho. Ele sabe exatamente como tirar o melhor de cada jogador. No Fluminense, mesmo com as dificuldades de calendário e elenco, Renato conseguiu montar um time competitivo, com padrão de jogo, organização tática e, acima de tudo, entrega. Isso chamou a atenção até da imprensa internacional, que destacou o equilíbrio tático do tricolor diante do poderoso Chelsea. Mas o problema vai além do campo. É uma questão estrutural. Muitos dirigentes brasileiros ainda tratam o treinador como bode expiatório. Perdeu 2 jogos, manda embora. Não agradou a torcida? Troca. O técnico vira um boneco descartável, enquanto o problema real está muitas vezes na falta de planejamento, de investimento e de visão de longo prazo. E é aí que o discurso de Renato ganha ainda mais força. Ele está pedindo respeito não só por ele, mas por toda uma classe que sofre com a instabilidade e com o preconceito. Treinadores como Fernando Diniz, Cuca, Dorival Júnior e Rogério Ceni também já sentiram na pele esse desdém, mesmo com conquistas relevantes em suas carreiras. Renato também relembrou na coletiva a final da Libertadores de 2017, quando levou o Grêmio ao título com um futebol envolvente, ofensivo e bem treinado. Naquela época diziam que eu era só motivador. Hoje que eu não estudo, sempre vão arrumar um motivo para diminuir o que é nosso, desabafou. Nos bastidores da CBF, a fala de Renato repercutiu. Há quem diga que ele voltou ao radar como possível nome para a seleção em caso de turbulência com Carlo Ancelotti. Outros acreditam que o estilo falastrão ainda pesa contra ele. Mas o fato é que o nome de Renato Portaluppi nunca esteve tão vivo na discussão sobre o futuro do futebol nacional. Torcedores também reagiram. Nas redes sociais, o termo "respeita o Renato" ficou entre os mais comentados. Muitos fãs de clubes rivais reconheceram a coragem e a verdade na fala do treinador. Outros, claro, aproveitaram para cutucar. Mas o debate foi lançado e ele é necessário. Estamos prontos para valorizar nossos profissionais? Ou vamos continuar achando que o que vem de fora é sempre melhor? Essa é a pergunta que Renato Gaúcho deixou no ar. E ela ainda está ecoando pelos 4 cantos do país. Enquanto isso, ele segue trabalhando, focado, com o peito estufado de orgulho por representar o treinador brasileiro e com a língua afiada, como sempre. Porque no Brasil, como ele mesmo disse, técnico brasileiro tem que ser melhor que bom. Tem que ser milagroso para ser respeitado.